Salve, salve galera! Estamos aqui para trazer para vocês mais um pouco, mais um resumo do que está acontecendo nessa guerra, a guerra do Irã contra americanos e israelenses que chegam ao seu 32º dia. E hoje temos uma notícia para trazer para vocês que é do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, que afirma que o Irã ele não aceitará de forma alguma um cessar-fogo. Né? Ele não aceita, o Irã já sabe o que aconteceu na outra vez, né? Que aceitou um cessar-fogo, só fez dar tempo para que os americanos e israelenses se preparassem ainda mais para atacar novamente com bastante força. Só que o Irã ele se preparou muito para esse momento que é atual, onde a gente se encontra, né? O Irã ele vem retaliando com muita força e está determinado a ir até as últimas consequências dessa guerra. O Irã sabe que essa guerra é uma guerra de sobrevivência, então não adianta se render agora, porque a garantia de sobrevivência não existirá. Então, devido às circunstâncias e devido ao momento atual, o Irã ele não vai ceder um milímetro sequer no sentido de aceitar um cessar-fogo nessa guerra. E também saiu uma outra notícia hoje, né, no The New York Times, onde, vejam só, vejam a provocação que está acontecendo por parte dos americanos. A matéria do The New York Times hoje traz o seguinte, que os Estados Unidos anunciaram hoje que o bombardeiro B-52 sobrevoou o Irã pela primeira vez desde o início da guerra. Sabemos que esse bombardeiro, o B-52, é um dos maiores aviões bombardeiros do mundo, né? Que é usado pelos Estados Unidos desde 1960. E a gente sabe que com essa provocação, os Estados Unidos escala ainda mais essa guerra. Porém, o que a gente não pode se surpreender é se em algum momento aparecer a notícia de que o Irã abateu um B-52. A notícia, a reportagem aqui do UOL, repercutindo essa notícia do The New York Times, faz o seguinte: o que aconteceu? Essas aeronaves são consideradas a principal força de bombardeio estratégico dos Estados Unidos. Os alvos são as rotas de abastecimento militar do Irã. O general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, afirma que os aviões vão bombardear cadeias de suprimentos de mísseis e drones anti-navio. A gente sabe que o Irã, hoje, ele está muito bem preparado em suas defesas antiaéreas. Mas o Irã abateu pouquíssimos aviões americanos nos ares. Mas por quê? Porque os aviões americanos, eles são aviões furtivos de difícil interceptação. Porém, o B-52 é um avião que ele é lento, porém foi preparado para avançar, atingir grandes distâncias. É um benefício, né? Porém faz com que ele fique vulnerável quando adentrar o espaço aéreo iraniano. O jornal ele salientou que o B-52 ele sobrevoou o espaço aéreo iraniano, entrou e saiu sem ser percebido. Aí eu pergunto, será que ele saiu sem ser percebido? Ou foi uma estratégia do Irã para que eles se sintam mais confiantes e assim eles cometam os deslizes de ficar próximo à linha de tiro dos interceptadores iranianos? Então, a gente vai ficar acompanhando essa notícia de que os Estados Unidos estão levando os bombardeiros B-52 para essa guerra, né? A gente
gente sabe que isso é uma escalada, né, que contradiz com o que Trump fala, que está querendo acabar com essa guerra a qualquer momento, né, a todo custo, né? E hoje ainda teve mais, hoje o dia foi animado, né? O Trump também soltou uma nota na sua rede social, na Truth Social, até me enrolei aqui, dizendo que, falando para os europeus, principalmente para os ingleses, que os Estados Unidos têm muito petróleo e que quem quiser que vá desobstruir a passagem do Estreito de Hormuz. Quem não quiser, compre petróleo americano. O que a gente pode observar nessa guerra é que o Irã, antes de ser atacado, nunca cogitou fechar o Estreito de Hormuz. Nunca se opôs à passagem dos petroleiros pela região. Porém, quando começou a ser ameaçado, ele, né, ameaçou que fecharia o estreito. E assim o fez após os primeiros ataques. O que dá a entender é que todo mundo sabe que os americanos, eles são um dos maiores exportadores de energia do mundo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e exportador de petróleo e seus derivados, assim como o gás natural liquefeito. E aí, assim, vamos lá. Vamos a uma certa lógica, um certo ponto de vista. O Trump, ele é um capitalista ferrenho e ele não mede esforços para ter lucro. Então, o que foi que ele fez, na minha cabeça, na minha análise? Ele criou uma guerra artificial, sem motivo, como todos sabem, que essa guerra é uma guerra sem motivos, para que o Irã, propositalmente, ele fechasse o Estreito de Hormuz e, por consequência, o preço do petróleo e seus derivados subisse. E, por consequência, quem seria um dos maiores favorecidos seriam os americanos. Assim também aconteceu em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que aconteceu quando estourou a guerra da Ucrânia? Os Estados Unidos sancionou o petróleo russo e obrigou os europeus a sancionar o petróleo russo. E aconteceu com isso que os europeus passaram a comprar petróleo americano, porém muito mais caro do que tinha no petróleo russo. E aí os Estados Unidos passou a ter lucro exorbitante com a guerra da Ucrânia, pois está fornecendo boa parte do petróleo e do gás natural liquefeito que os europeus precisam. Então, assim, nas entrelinhas, dá a entender que essas guerras, de certa forma, são artificiais para beneficiar os americanos, principalmente com a venda de petróleo e seus derivados, principalmente para os europeus, que são países que não produzem petróleo e são muito dependentes dos derivados, principalmente do gás natural para alimentar as indústrias. A Alemanha já está em recessão devido à escassez e os altos preços do gás natural liquefeito que abastece as suas indústrias. Então essa guerra, ela é uma guerra que, de certa forma, essas guerras, no caso a guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra do Irã, foram guerras que foram causadas, incentivadas para beneficiar os produtores de petróleos americanos e, por consequência, o presidente Trump, que com certeza também tem muito investimento na cadeia de suprimento de petróleo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa análise de hoje. Eu gostaria de te convidar, você que chegou até aqui, para se inscrever no nosso canal. E não esqueça também de deixar seu like, é muito importante. E se puder, compartilhar esse vídeo para que a gente possa crescer ainda mais com o nosso canal RDA News. Salve, salve, e amanhã estaremos de volta com mais uma análise do que acontece nessa guerra.